Olá, pessoal! Nessa aula nós veremos na prática alguns conceitos de derivada, como a derivada primeira, derivada segunda, a magnitude do gradiente e o laplaciano. Então vamos começar aqui. Eu já estou com meu notebook, eu vou chamar esse notebook de derivada. Nós vamos implementar a derivada. Inicialmente vamos implementar a derivada somente para um sinal 1D de uma dimensão. Então primeiro vamos definir aqui a importação das nossas bibliotecas, que, como usual, o NumPy e o Matplotlib. Aí eu vou criar um eixo x da minha função, por exemplo, indo de 0 a 40 e com 100 pontos. E eu vou definir uma função aqui, que é x², simplesmente. Então, x elevado ao quadrado é a minha função. E eu posso plotar essa função x e f de x. Opa! Matplotlib. Eu posso plotar minha função x² em função de x, né? Que é uma função quadrática, como todo mundo já conhece. E aí o que nós vamos fazer é calcular a derivada dessa função. Então, qual uma forma de calcular essa derivada? Eu posso definir um ΔX que vai ser igual a quem? Eu posso, por exemplo, calcular ele como sendo x0 menos, ou melhor, x1 menos x0. Ou seja, o ΔX que eu tenho, como meu x está igualmente espaçado, meu ΔX é o valor na posição 1 do array menos o valor na posição 0. E aí eu defino um array de zeros aqui que vai armazenar a derivada da minha função. Então esse array de zeros vai ter o mesmo tamanho de f de x menos 1, lembrando que como eu vou calcular a derivada, eu tenho um valor a menos, que eu não consigo calcular a derivada do último valor. Ou do primeiro, depende de como você define. Aí para cada índice do meu array, menos 1, eu vou falar que df de x na posição i é igual a quem? Ao f de x i mais 1 menos f de xi dividido por ΔX. Então, eu posso calcular essa derivada fazendo isso. Define o array de zeros. E aí eu falo que em cada posição desse array, eu vou pegar o valor da função, o índice mais 1, menos o valor da função no índice. E aí se eu plotar isso aqui, então para cada valor de x, eu vou ter o valor da derivada. Lembrando que isso aqui vai dar um erro. Ele fala que o x e y não tem a mesma dimensão. Um tem a dimensão 100, o outro tem a dimensão 99. Por quê? Por causa daquela questão. Eu tenho um elemento a menos aqui no meu array. Então, o meu x, eu tenho que pegar todos os valores até o penúltimo. Que aí eles vão ter o tamanho igual. Porque esse df de x tem um elemento a menos que o meu x. Então, usando essa sintaxe aqui, falando que eu quero do elemento 0 até o penúltimo elemento, plotando isso, eu tenho o quê? Eu tenho uma função linear. Porque a derivada de x², o que ela é? Cai o expoente 2, a derivada de x² é 2 vezes x. Então, 2 vezes x é a minha função resultado. E a gente pode até conferir aqui, por exemplo, na posição 30, eu tenho o valor 60. Na 40 eu tenho 80, na 10 eu tenho o valor 20. Então, realmente, essa função é exatamente a função f de x igual a 2x, que é a derivada da minha função x². Ou seja, eu posso calcular a derivada de uma função fazendo diferenças finitas dessa função. Uma outra forma de calcular essa derivada, usando já as facilidades do NumPy, eu não preciso usar esse for aqui, porque eu já consigo calcular as diferenças do meu f de x usando o NumPy. O que eu posso fazer? Eu posso fazer esse truque aqui. Eu pego do elemento 1 em diante, menos a mesma função do elemento 0 até menos 1, e divido por dx. Isso daqui é equivalente, esse comando é equivalente a esse for, a esses três comandos, né? Definir um array de zeros, fazer o for e calcular a diferença. Por quê? Eu estou usando fatiamento de listas. Eu estou indo do elemento 1 até o final. E aqui eu estou indo do elemento 0 até menos 1. Então eu vou pegar do elemento 1 até o fim, menos o elemento 0 até o penúltimo.
Então eu vou ter o elemento 1 menos o elemento 0, depois o elemento 2 menos o elemento 1, até lá no fim que eu vou ter o último elemento menos o penúltimo. Então é equivalente. Uma outra forma ainda de fazer essa derivada usando uma função pronta do NumPy é a função diff, que ele faz exatamente isso. A função diff, até podemos ver a documentação aqui, calcula a enésima diferença discreta ao longo do eixo, onde o n por padrão é 1. Então o diff ele vai fazer isso, vai pegar cada valor do array, subtrair o anterior e retornar um novo array. Então são duas formas equivalentes de fazer essa mesma operação de derivada. Então vamos ver um exemplo um pouquinho mais complexo aqui, que é a derivada da função seno. Vamos definir um array aqui de 101 elementos, só para ficar certinho a paridade aqui do seno. Nós vamos definir um x como sendo x1 menos x0. E aí nossa função f de x é np.sim de x. Ok, então definimos o valor de x, definimos o dx, definimos a função que vai ser o seno. E aí, a derivada dessa função, a gente pode usar aquela função pronta que a gente acabou de ver, f de x, dividido por dx. E aí, eu vou plotar x, f de x. E também eu vou plotar, criar uma nova figura aqui. E eu vou mandar plotar o x df de x. Lembrando, é bom eu não pegar... o valor de o tamanho de x é diferente do tamanho de df de x. Então, eu tenho que pegar do elemento 0 até o penúltimo elemento. E aí eu tenho então aqui a minha função seno, 2 ciclos de seno, porque os valores vão de 0 até 4π, né? Que um ciclo é 2π. Então eu tenho 4π. E aí a derivada do seno, quem que é? A derivada do seno é a função cosseno, que é essa função aqui. Começa em 1, vai a 0 quando é 90 graus, vai em menos 1 quando é 180 e assim por diante. Né? Então a derivada do seno deu realmente a função cosseno, o que mostra que nós podemos calcular a derivada de uma função fazendo essas diferenças finitas. Essa daqui, né? Essas diferenças finitas entre elementos adjacentes da minha função seno. Bom, e agora, só para a gente ver aqui mais um exemplo, uma função ainda mais complicada. Eu vou criar novamente alguns valores de x aqui. Vamos pensar numa função complicada aqui, qualquer coisa aqui, o 5 mais um x quadrado mais uma raiz quadrada de x menos 2 vezes x ao cubo. E aí, novamente, nós vamos calcular o dx. E a derivada dessa função vai ser igual, então, a np.diff fx dividido por dx. E aí nós podemos, então, plotar aqui, pt.plot, x e o nosso f de x, e criar uma figura para plotar a derivada. Lembrando de novo, nós vamos de 0 até o penúltimo elemento e plotar o d f de x. Então a nossa função é essa daqui. Dá para ver que ela tem um início aqui que ela cresce bem rápido, e aí ela vai diminuindo o crescimento dela até que ela para de crescer aqui e começa a cair. E a derivada, justamente, ela é bem alta nessa região, que tem um alto crescimento, e vai decaindo. Nesse ponto, ela é zero, a derivada, e daqui em diante ela começa a ser cada vez mais negativa. Ok? Então, dado qualquer função complexa aqui, e onde complexa, não quero dizer que ela é complexa, que tem a parte real e imaginária, né? Ela é complexa no sentido de ter uma expressão bem complicada, nós podemos calcular a derivada dos valores fazendo essas diferenças finitas entre eles. Vamos agora calcular a derivada de uma imagem. Para isso,
nós vamos primeiro ler essa imagem. E a imagem que a gente vai usar para variar aqui é o próprio cameraman novamente. E aí uma coisa que a gente tem que lembrar é que essa imagem ela é do tipo, por padrão, né, ela é do tipo unsigned integer de 8 bits. A gente pode até ver aqui, dando um print, o int 8, né? Isso quer dizer que ela não tem sinal, não tem valores negativos. Só que na derivada nós precisamos de valores negativos. O resultado pode ter valores negativos. Então, para evitar erros aqui, nós vamos converter o tipo de dado dessa imagem para inteiro. Então, no NumPy, quando nós temos um array NumPy, para converter o tipo, nós fazemos isso daqui, né? Imagem.asType, e aí nós mandamos o tipo aqui, vai ser agora a nossa imagem é do tipo inteiro e nós podemos ter valores negativos. Primeiro vamos pegar aqui o número de linhas e colunas dessa imagem. E aí inicialmente nós vamos derivar essa imagem ao longo das colunas, ou seja, para cada linha nós vamos derivar os elementos adjacentes daquela linha. Vamos chamar essa imagem de mês de dx, ou seja, vamos considerar que o dx é a direção horizontal, que é a direção que a gente vai derivar. Nós vamos inicialmente definir valores, um array de zeros com o mesmo número de linhas e colunas que a minha imagem original. Só que lembrando, como nós vamos derivar ao longo das colunas, então nós temos uma coluna menos no resultado. E aí, para cada linha da nossa imagem, da mesma forma para cada coluna, para cada elemento, então nós vamos falar que a nossa imagem derivada aqui na posição da linha e coluna vai ser igual à nossa imagem na linha, na próxima coluna, menos a imagem na linha naquela coluna. Então, com isso, nós vamos varrer a nossa imagem original, né? E aí vamos pegar na linha coluna mais 1, menos o valor na linha na coluna. Isso nós temos a derivada ao longo das colunas, né? Agora, vamos fazer também a derivada ao longo das linhas, ou seja, para cada coluna da imagem, vamos calcular as diferenças entre valores adjacentes. Então, nós vamos definir aqui a nossa imagem derivada em y. E agora, como nós vamos derivar ao longo das linhas da imagem, nós vamos ter uma linha menos e o mesmo número de colunas. E aqui nós vamos ter que o image dy para a linha row coluna col vai ser a próxima linha naquela coluna menos a imagem na linha e coluna, ok? E aí nós vamos também mudar aqui para col para fazer a operação inversa para ficar mais natural, né? Então num calls e num rows. Porque aqui para cada coluna da nossa imagem, aqui lembrando tem que ser também aqui tem uma questão que tem que lembrar. Nós vamos iterar voltando aqui na derivada ao longo das colunas, né? Eu tenho que lembrar que eu não posso ir até num calls, eu tenho que ir até num calls menos 1, certo? Porque eu vou precisar de indexar esse elemento aqui, call mais 1. Se eu fosse até num calls, eu vou pegar um elemento a mais do meu array, eu vou estar indexando um item que está fora do meu array, né? Então eu tenho que ir até 1 a menos. E da mesma forma aqui, nós vamos para cada coluna da nossa imagem, para cada linha até a penúltima linha, nós vamos pegar a próxima linha naquela coluna menos o valor da linha. Então nós podemos executar essa célula para ver se está tudo certo. Ok, está tudo certo. E aí vamos plotar esses resultados na tela. Então o que a gente vai fazer é criar uma figura aqui. Eu vou criar uma figura com um certo tamanho grande para poder plotar as três imagens, a imagem original e as duas derivadas. Então primeiro vamos plotar um subplot de uma linha, 3 colunas e o primeiro gráfico aqui. E nós vamos mandar mostrar primeiro a imagem original. E aí as outras duas imagens. Então, vou plotar a segunda imagem, vai ser o IMG dx. E a terceira imagem vai ser o IMG dy.
E aí, se nós executarmos essa célula, nós temos o resultado aqui. A imagem original, a derivada ao longo das colunas, dá para ver aqui que a derivada, a tirar a diferença das colunas, gera algumas linhas verticais aqui, né? E dá para ver a cor dessas linhas, certo? Aqui nós temos uma variação de uma cor clara para uma cor escura. Então, nessa região onde começa o fotógrafo, a derivada vai ser negativa, certo? Porque nós vamos pegar o valor escuro menos o valor claro. Por isso que nós temos o valor escuro aqui. Da mesma forma, quando termina o fotógrafo aqui, nós temos uma derivada bem positiva. E por isso que nós temos linhas claras nessa região. E o resto ele fica toda cinza. Por quê? Porque eu tenho uma derivada que é zero. E aí que é uma questão do mapeamento que é feito aqui para as cores da imagem. Isso é bem importante ter em mente. Então, aqui é uniforme, eu tenho o valor zero. Aqui é bem negativo na transição, né, do claro para o escuro. E na transição do escuro para o claro é bem positivo. Por causa desse valor bem negativo, o Matplotlib automaticamente mapeia esse valor bem negativo para a cor preta, para a menor cor que nós temos. Por causa disso, se eu tenho um valor bem negativo, que ele é a cor preta, então o valor intermediário, que vai ser o zero aqui, acaba sendo uma cor cinza. Ok? Então, para mapear os valores da minha derivada, que vão desde um valor bem negativo até um valor bem positivo, eu preciso fazer com que o zero seja cinza, que é o que o Matplotlib fez. O valor zero acaba sendo a cor cinza no mapeamento. Isso é importante ter em mente, porque muitas vezes pode confundir bastante, né? E aí a mesma coisa na derivada ao longo das linhas. Eu tenho algumas linhas horizontais que apareceram, dependendo da transição. E então nós temos aí o resultado da derivada em x e a derivada em y. Deixa eu diminuir de novo aqui. Ok. Ok. E aí, só para dar uma verificada aqui, nós podemos também plotar os histogramas dessas imagens, só para ter uma ideia do que está acontecendo. Eu vou copiar os mesmos comandos aqui, só que eu vou substituir esse comando pelo histograma da minha imagem, .flatten. E aí o histograma nós não temos mais mapa de cores, né? E eu vou plotar com 50 caixas. Da mesma forma, eu vou plotar histogramas também para minha imagem derivada em x e a minha imagem derivada em y. O histograma é sempre útil para a gente ter uma noção dos pixels da imagem, né? Como que eles estão organizados. Então, na imagem original, nós já vimos o histograma do cameraman, né? Tem os pixels escuros aqui do cameraman e os pixels intermediários. E nas derivadas, nós conseguimos ver aqui como que é o histograma. A grande maioria dos valores é zero. Por quê? Porque a grande maioria dos pixels na imagem eles não tem muita variação em relação aos vizinhos. Eles são muito parecidos, né? O pixel, o vizinho dele. Então a grande maioria é zero. E aí alguns são bem positivos e alguns são bem negativos. É importante também lembrar qual o maior valor possível que você pode ter derivado e o menor valor possível. Se a nossa imagem ela tem profundidade de 8 bits, ela vai aqui de 0 até 255, certo? É o intervalo dela. Então, a maior derivada, o maior valor de derivada que eu posso ter, qual que é? É 255, que é no caso de ter um pixel que tem o valor 255 e do lado dele tem um pixel de valor 0. E o menor valor, então, é qual? É menos 255. Caso eu tenha o inverso, né? Eu vou ter lá um pixel 0 menos o valor 255, então os valores da minha derivada eles estão no intervalo menos 255 e 255. E isso nós conseguimos ver aqui no histograma. Não chegou a ter valores tão extremos, que seria algo bem raro, né? Um pixel 0 e do lado um pixel 255. O que aconteceu ali foi valores mais ou menos 120 até 120, foi o limite da nossa derivada. Mas isso é importante de notar, a grande maioria dos valores estão em zero, porque é uma propriedade comum de imagens, em que os pixels dela tendem a ser parecidos em os pixels vizinhos, né? Exceto em regiões bem específicas que são bordas de objetos. Bom, e como nós vimos na aula anterior,
é possível usar os valores de derivada para calcular a magnitude do gradiente. A magnitude do gradiente ela indica realmente o quanto uma imagem varia num certo ponto. Então é importante lembrar, a derivada ela pode ser positiva e negativa, ou zero, né? Já a magnitude do gradiente ela vai ser sempre positiva e ser esse indicativo de quanto a derivada está variando, não importa se ela é positiva ou negativa. É só uma medida de grau de variação. Então, para calcular a magnitude do gradiente, vamos primeiro definir aqui um array que vai armazenar essa magnitude. Ele vai começar também com zeros. E lembrando, como as nossas derivadas têm um elemento a menos da nossa imagem, então tanto o número de linhas quanto de colunas vai ser um a menos da imagem, né? Num rows menos 1, num col menos 1. E aí, o loop padrão aqui, né, para cada linha em num rows, para cada coluna em num calls, nós teremos que a imagem e magnitude do gradiente na posição row call vai ser igual. Lembrando, é a magnitude do gradiente, então é tirar a raiz quadrada, que no NumPy é o sqrt, né, de square root, de quem? Do img dx, naquela linha, naquela coluna, esse valor ao quadrado, mais img dy, naquela linha, naquela coluna, elevado ao quadrado. Então, vai elevar cada elemento ao quadrado, somar e tirar a raiz quadrada. É a magnitude de um vetor, ou a hipotenusa do triângulo, né? Então, se eu vim aqui agora e der um imshow, imggrad, usando o mapa de cores gray. Tá, lembrando que aqui tem que ser menos 1, né? Porque nosso array tem um tamanho menos 1 ali. Eu tenho esse resultado. Eu vou aumentar um pouco a figura aqui. Nós temos essa imagem. Essa imagem realmente ela enaltece regiões de borda, de variação, certo? Ou seja, o céu ficou praticamente preto, porque não há variação. O gramado ficou com alguns valores altos aqui, porque tem uma certa variação na grama, mas os maiores valores mesmo são as principais regiões de contraste, né, entre o fotógrafo e o fundo, e entre a câmera e o fundo também. Ok, isso foi a operação de derivada usando diferenças finitas entre os elementos da imagem. Vamos agora calcular a derivada usando convolução. Para isso, nós vamos usar aqui a função convolve do SciPy. Poderia ser a que a gente implementou em aulas anteriores, mas vamos usar a função já pronta da biblioteca, né? Então, acho que eu nem expliquei esse comando, né? Em aulas que eu usei antes. Isso aqui basicamente significa que do submódulo signal do SciPy, nós vamos importar a função convolução, né? De convolve. E aí, primeiro nós vamos definir os filtros. Então, o filtro que vai derivar ao longo das colunas vai ser um array de 1 menos 1. Lembrando, é um array 2D. Aqui, no caso, um array 2D de uma única linha. E o filtro que vai derivar ao longo das linhas vai ser um array na primeira linha vai ser o valor 1 e na segunda linha o valor menos 1. Ok? Que é essencialmente o transposto, a matriz transposta do WX. Né? Então, filtro para derivar ao longo aqui das colunas e o filtro para derivar ao longo das linhas. Lembrando aqui, né, nosso filtro nós definimos com valor 1 e menos 1. E na aula, o que nós vimos é o contrário. Porque isso daqui, esse filtro pegaria o valor da função no próximo ponto menos no anterior. E esse daqui, a princípio, pegaria o valor da função ou da imagem, né, no ponto menos o valor no próximo ponto. Mas lembrando que como a gente vai usar convolução, a convolução é equivalente a fazer a correlação cruzada com o filtro invertido. Então, essencialmente, fazer a convolução com esse filtro é equivalente a fazer a correlação cruzada com esse filtro aqui, né? Então, por isso nós vamos usar
o filtro 1 e menos 1, mas também não teria muita diferença, só que o resultado ficaria invertido, né? E aí a nossa derivada da imagem ao longo das colunas, nós vamos definir aqui como sendo convol da nossa imagem vezes o nosso filtro WX. Lembrando do modo aqui, same, para que o nosso resultado não fique maior do que a imagem original. Da mesma forma, nós vamos ter aqui a derivada ao longo das linhas. E lembrando que esse mode same ele vai retornar um objeto que é do mesmo tamanho que a minha imagem original. Isso é um pouco diferente do que a gente fez de diferenças finitas, em que retornava com uma coluna menos e com uma linha menos, né? Mas lembrando que isso aqui quer dizer que vai ser preenchido com zeros o final da imagem. Bom, e aí nós vou até copiar aqui o comando lá de cima para mostrar esses resultados, que vai ser basicamente a mesma coisa. Nós vamos criar uma figura e aí nós vamos mostrar a imagem original e os resultados da convolução em x e a convolução em y. Ou seja, nós temos basicamente os mesmos resultados que nós tínhamos ali, fazendo a diferença entre os elementos, porque é basicamente a mesma coisa, né? Nós estamos tirando a diferença entre elementos adjacentes. Ou seja, essa operação de convolução ou de correlação cruzada é realmente muito útil quando nós temos uma combinação linear dos valores da nossa imagem de entrada. E aqui, como um outro exemplo de derivada, nós vamos criar um filtro de Sobel, que, lembrando, o filtro de Sobel ele calcula a derivada e adiciona um pouco de suavização na nossa imagem. Então vamos primeiro criar o filtro de Sobel logo para derivar ao longo das colunas, né? Ele vai ser 1, 0, menos 1 na primeira linha, vai ser 2, 0, menos 2 ao longo na segunda linha e 1, 0, menos 1 na última linha aqui. E o filtro de derivada ao longo das linhas vai ser o SX transposto, que basta nós pegarmos no NumPy para tirar a transposta, seria o transpose, usar a função transpose, ele vai calcular a transposta, ou simplesmente colocar t aqui. O t ele vai calcular a transposta de SX, ou seja, essa primeira coluna vai virar a primeira linha, a segunda coluna vai virar a segunda linha e assim por diante, né? Então, nós temos o filtro como sendo a transposta. E aí nós vamos também calcular a derivada usando o Sobel. Vamos definir aqui essa variável, convolve, nossa imagem, SX, mode igual a 100, e a derivada em Y, a nossa imagem, SY, para fazer a derivada em Y. E aí eu vou copiar novamente aqui. A gente, claro, como a gente está copiando e colando várias vezes isso daqui, a gente poderia criar uma funçãozinha que faz essa plotagem, recebe 3 arrays, mas só para simplificar aqui, eu vou copiar e colar. E aí nós temos as nossas variáveis aqui, que vão ser plotadas pelo resultado do filtro de Sobel. E dá para ver que existe uma pequena diferença, né, entre usar esse filtro ou o filtro de Sobel. Vou até diminuir essa célula aqui. Ixi, não deu para diminuir. Vou colocar um comentário aqui. Ok, pronto. Dá para ver que essas regiões de borda no filtro de Sobel ficaram um pouquinho mais grossas do que quando nós usamos aquele filtro de diferença simples. Porque, de certa forma, houve uma pequena suavização na nossa imagem, né? Então, uma borda, antes ela era bem mais pontual, aqui ela corria exatamente num pixel. Se a gente suaviza um pouco essa imagem, essa borda já vai se espalhar um pouco para diferentes pixels. Da mesma forma, nós vemos também, por exemplo, que esse gramado, que para o filtro simples estava um pouquinho mais ruidoso, no caso de Sobel ele está levemente mais suavizado, né? Com menos ruído. E aí uma coisa que dá para comparar entre os dois métodos, que vai dar uma pequena diferença, e vocês podem fazer aí como teste, é comparar a magnitude do gradiente entre os dois métodos. Ou seja, essencialmente calcular a magnitude do gradiente usando essas dois arrays aqui,
e também calcular a magnitude usando esses dois arrays. E aí plotar os dois e comparar a diferença que dá entre os dois casos, né? Vocês podem fazer aí e ver que vai dar uma pequena diferença que vai dar para observar. E só como um último exemplo de gradiente, só para a gente dar uma olhada, o Matplotlib ele tem uma funçãozinha que a gente pode usar para visualizar o gradiente, que é essa função Keyword. É meio chatinho fazer, organizar os dados para plotar essa função, mas eu já fiz aqui, só para a gente ver o resultado, onde eu peguei uma região específica da imagem, no caso aqui é a orelha do fotógrafo, né? Essa região aqui. Eu peguei essa região e calculei os gradientes, eles estão aqui, né? O gradiente, a derivada em x e em y, a única coisa é que eu extraí uma sub-região, só para pegar a região da orelha aqui, e mandei plotar isso. Então nós temos o gradiente nessa região. Dá para ver que onde é uniforme, os vetores gradientes são praticamente zero, porque a derivada é pequena. Onde nós temos aqui, lembrando, o gradiente ele sempre aponta na direção de maior crescimento de uma função ou dos valores da imagem. Então, nessa transição aqui acho que é o cabelo do fotógrafo, né, até a orelha, nesses pixels nós temos que a maior variação é justamente para a direita aqui, né? E aí, se nós olharmos o gradiente, está justamente os vetores apontando para a direita. Nessa região tem uma variação um pouquinho menor e para a esquerda, né, onde varia mais rápido, que são alguns vetorzinhos que a gente pode ver aqui. Da mesma forma, nessa região aqui, que vai para a testa do fotógrafo, nós temos também uma variação para a direita e um pouquinho na diagonal, ali um pouquinho para baixo, né? E aqui também nessa região, uma variação para baixo, né? Ou seja, os vetores gradientes, eles apontam na direção de maior crescimento do nosso dado. E só para nós darmos uma olhada do efeito de suavizar uma imagem antes de calcular a derivada, vamos aqui fazer alguns experimentos simples, com sinais 1D novamente, de suavização e derivada. Para isso, primeiro, eu vou aqui definir rapidamente um filtro gaussiano, da mesma forma que a gente já fez em aulas passadas. Vai ser uma função que vai criar um filtro gaussiano de uma dimensão, dado no tamanho do filtro S, vai definir um sigma, S dividido por 6, e aí vai definir as variáveis, o espaço x, que vai de menos 3 sigma até 3 vezes sigma, e o número de pontos é S. O y é np.x, que é exponencial, né, de menos x ao quadrado sobre 2 vezes sigma ao quadrado. E aí nós normalizamos o y para que a soma dos valores do filtro seja 1. E nós retornamos o valor de y aqui. Então, só para definir esse filtro gaussiano, nós vamos definir uma certa função ruidosa, uma função seno ruidosa. Então, vamos definir um parâmetro inicial aqui, que é a quantidade de ruído. E aí nós vamos definir o eixo x dessa função seno, como sendo de 0 até 4 vezes π. Um valor ímpar, só para deixar o sinal ímpar, nós colocamos 101 pontos aqui. E aí a nossa função vai ser o seno de x mais essa quantidade de ruído vezes... nós podemos aqui... Teve uma aula que nós usamos um ruído aditivo somente, que o problema do ruído aditivo é que aí a função seno ela passa a não ser mais em média ali entre menos 1 e 1, ela simplesmente cresce de valores. Então aqui vamos realmente usar um ruído normalizado, ou seja, a nossa função vai ser a soma da função seno, um certo nível de ruído aqui, vezes um valor sorteado aleatoriamente, um valor não, né? Um array de valores sorteados aleatoriamente entre 0 e 1, e o número de valores é o mesmo número de elementos em x, no caso aqui 101, né? Então vai sortear um array de valores, vai subtrair o valor 0.5, então nós vamos ter valores sorteados aleatoriamente com probabilidade uniforme, e esses valores estão entre menos 0.5 até 0.5. E aí vai multiplicar por esse 0,3 aqui, para dar uma amplitude diferente para o nosso ruído. E aí nós podemos plotar aqui o x e f de x, nós temos ali um seno com uma certa variação de valores. E aí vamos definir o nosso filtro derivado como sendo um array de 1 menos 1.
e a derivada da nossa função. Então vai ser a convolução da nossa função com esse nosso filtro derivado. E o modo é igual a semi para a gente ter o mesmo tamanho de sinal. E aí nós podemos plotar o x e df de x. Bom, aqui na verdade, como nós estamos usando a função do SciPy e a nossa função é 1D, então nós não precisamos definir um filtro 2D, igual a gente estava fazendo antes, né? Porque antes nós tínhamos uma imagem, né? Aqui como o array é 1D, então o filtro pode ser 1D também. E a derivada dessa função, ela é essa coisa toda ruidosa aqui. Por causa das variações que esse ruído dá no nosso sinal, essa derivada simples de pegar o próximo valor menos o anterior, acabou gerando uma coisa que nem dá para entender direito o que é, né? Simplesmente parece um ruído que acontece ali. Então, para tentar melhorar essa situação, nós vamos definir aqui um filtro de suavização que vai ser gerado pela nossa função ali. Vamos imaginar um filtro de tamanho 25. E aí nós vamos ter a nossa função suavizada. Então nós vamos convoluir essa função, a função f de x original, com esse filtro suavizado. E usar o mode igual a 100. Nós que nós estamos convoluindo a função original, certo? Nós estamos pegando essa função para suavizar ela do nosso filtro gaussiano de tamanho 25. Então nós vamos ter essa função suavizada. E aí eu vou até copiar o comando aqui. Nós vamos definir uma nova derivada que vai convoluir essa função suavizada com o nosso filtro de derivada. E aí eu vou plotar aqui o x em função de dfx. Se eu plotar isso, eu tenho uma coisa muito mais uniforme. E nós podemos pensar na expectativa que nós temos, né? Se eu tenho uma função seno, a minha derivada tem que ser uma função cosseno, né? Se eu for aqui, eu vejo que realmente eu tenho algo que parece uma função cosseno. Na região em que o seno é mínimo, aqui eu tenho cosseno zero, ou seja, eu tenho uma fase π sobre 2 entre as duas funções. A única coisa que nitidamente é estranha nesse resultado é esse valor muito alto aqui no começo, né? Por que nós temos esse valor muito alto no começo aqui? E por que não é exatamente um cosseno, né? O cosseno ele deveria começar realmente em 1, no valor mais alto aqui. A questão de não começar no valor 1 é por causa da amplitude, né? A amplitude do sinal ela tá baixa aqui, então não começa em 1, mas ela deveria começar no valor mais alto, deveria começar no pico aqui e cair. Nós temos esses problemas por causa de efeito de borda. Lembrando que a convolução, nós precisamos aqui supor que quando o filtro está na borda do sinal, nós preenchemos o sinal com zero, certo? E o problema é que ao preencher o sinal com zero, ele não é exatamente o valor que nós tínhamos no nosso sinal original, e com isso dá uma descontinuidade na derivada. Ou seja, vai ter o valor zero menos algum valor que estava ali no sinal, que não era exatamente zero, porque nós adicionamos um ruído. E esse valor zero menos algum valor do sinal vai acabar dando um valor bem positivo, que é diferente do que a gente esperava. E da mesma forma, essa pequena diminuição do sinal aqui na borda também acontece por causa disso. Quando nós suavizamos o sinal, nós supomos que ele foi preenchido com zeros, e com isso os valores do sinal, após a suavização, os valores aqui próximo da borda acabaram ficando menores do que o valor original. Eles ficaram com valores mais baixos aqui. E aí, na hora de derivar, também a derivada ficou com um valor menor, tanto que nós podemos comparar esse pico com o pico do lado, ele está mais baixo que o pico aqui central, certo? Por quê? Porque juntou o nosso preenchimento de borda e o que fez com que os valores ficassem ruins, né? E por que essa diferença grande aqui no começo não aconteceu no final? Não aconteceu porque o tamanho do nosso filtro de derivada ele é par. Nosso filtro, lembrando aqui o filtro de derivada que foi definido aqui, ele é par. E aí o que o SciPy fez aqui na função convolução é que ele só preencheu com zeros o valor no começo aqui na hora de calcular a derivada. No final aqui o filtro encaixou certo dentro do nosso sinal,
não precisou de um preenchimento de zeros. É como se a referência que foi usada fosse o elemento de índice 1 do filtro, ou seja, o segundo elemento. Quando esse elemento estava aqui no zero do meu sinal, eu precisei preencher com zero para calcular a convolução. Já no final aqui, quando o elemento de índice 1 estava no último elemento do meu sinal, eu estava com o meu filtro em cima do meu sinal e não precisou de um preenchimento com zeros. Bom, então era isso a questão. É importante realmente vocês olharem bem esses probleminhas que deram aqui, porque é o tipo de problema que acontece quando nós estamos usando a convolução para fazer esse tipo de operação, né? Especialmente derivada, porque ela é bem sensível ao que você faz na borda. Nós podemos ver aqui que outros modos de preenchimento de borda seriam mais úteis para essa convolução do que preencher com zero. Em especial aquele método de preenchimento de borda wraparound, que é aquela ideia de o valor que está fora do sinal, eu pego o valor que está lá no final do meu sinal. Então, por exemplo, aqui no começo eu pegaria como valor que está depois desse primeiro ponto aqui, o último ponto. E assim por diante. Como meu sinal é periódico, aquele método que pega o final aqui, ou quando eu estiver no final pega o valor do começo, seria o ideal no caso de uma função periódica. Né? Aí nós temos, então, cada técnica é mais adequada para certos tipos de sinais. Bom, vamos ver agora então como usar essas ideias de derivada para realçar imagens. Então nós vamos criar um novo notebook aqui, vou chamar de realce de imagens. E nós vamos importar novamente algumas bibliotecas, o NumPy, o Matplotlib e o SciPy Signal. Nós vamos, bom, do submódulo Signal importar a função convolve. E nós vamos também importar agora conhecer um novo submódulo do Python, que é o ndImage. Esse submódulo ndImage contém justamente funções para trabalhar com imagens. E a função que a gente vai usar, que ele tem aqui, é uma de fazer suavização gaussiana. Então nós vamos importar ele também. Nós vamos ler uma imagem aqui. Nós vamos usar essa imagem boom.tif. E como nós vamos calcular a derivada, e não só a derivada, mas o laplaciano e fazer algumas operações na imagem, nós vamos converter a imagem para ponto flutuante, né, float. Então nós fazemos assim, img.asType float. E aí eu vou criar uma figura aqui, tamanho 7x7, e mandar mostrar essa imagem, image float, e vamos usar o mapa de cores gray, né? Então quando eu mandar mostrar essa imagem, é uma imagem da Lua, que inclusive nós vimos em outras aulas. Essa imagem é a imagem que a gente vai tentar realçar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é definir um filtro laplaciano. Nós vimos um exemplo de filtro na aula. Era o 0, menos 1, 0. Menos 1, 4, menos 1. 0, menos 1 e 0. Esse era um filtro laplaciano. Lembrando, o jeitão dele é que tem um valor positivo no meio, um valor negativo em cima e embaixo, e do lado do outro, e valores zeros na diagonal. Ou poderia ser negativo também os valores aqui. Né? E aí, primeiro nós vamos suavizar a nossa imagem para eliminar ruídos na segunda derivada. Então nós vamos definir uma imagem suavizada igual a ndi.gaussianFilter, a nossa image float, sigma igual a 1. Ou seja, essa função Gaussian Filter, ela justamente
é um filtro gaussiano multidimensional, em que a gente passa o input e o sigma, né, o desvio padrão. E aí a nossa imagem laplaciana então vai ser o convolve de image smooth e o nosso filtro laplaciano com aquele método same. E aí nós vamos aqui, vou copiar só para mandar mostrar a imagem. Executando isso, nós vemos o resultado da aplicação do filtro laplaciano na nossa imagem, que é esse cara aqui. Então, uma leve suavizada na imagem, uma convolução com o filtro laplaciano, e aí nós temos esse valor. Novamente, nós temos valores negativos e positivos, e onde era uniforme ficou com valor meio acinzentado. E é importante notar a diferença que nós temos em relação à derivada que nós acabamos de ver ali. Lembrem que na derivada, nós tínhamos essa questão. Quando eu tenho uma variação do claro para o escuro, eu tenho um valor escuro aqui, porque a derivada é bem negativa. Na derivada segunda, ou no Laplaciano, nós temos essa propriedade. Por exemplo, nós vemos aqui uma variação do escuro para o claro, e ao invés da segunda derivada ser ou claro ou escuro, ela na verdade tem as duas cores aqui. Ela é uma variação escuro para claro. Ou seja, nós tínhamos o cinza, ficou um valor escuro aqui, que dá para ver, né? E aí depois ficou um valor claro e escuro de novo. Isso é por causa do formato da função da segunda derivada, que nós vimos em aulas anteriores, lembra? Que existe um valor máximo e mínimo na região da borda. Bom, e aí nós podemos usar essa imagem para fazer o realce. Então vamos definir aquela constante C, que é o nível de realce que a gente quer aplicar na imagem. E aí nós vamos definir uma imagem que foi melhorada, é igual a image float, mais C vezes imglab. Então lembrem, a imagem melhorada é igual à imagem original, mais uma constante vezes o meu Laplaciano. O resultado do Laplaciano, né, do operador Laplaciano. Então vamos aqui plotar, copiar aqui em cima, plotar uma imagem do lado da outra. Né? Então nós vamos com subplot, uma linha, duas colunas, gráfico 1. Nós vamos ter a imagem original aqui. E aí um subplot na segunda imagem, essa imagem melhorada que nós estamos chamando. Né? E aí dá para ver aqui que aqui nós tínhamos uma imagem mais borrada, por exemplo, nas crateras aqui. E aqui essas crateras ficaram um pouquinho mais nítidas, certo? Então ela ficou um pouco mais nítida. A imagem como um todo, né? Até essas regiões mais escuras aqui, ela ficou levemente mais nítida. Dá para perceber também que teve um efeito um pouco indesejado, né? Onde era meio mais preto aqui no fundo, ficou um pouco acinzentado, certo? Então existem esses efeitos indesejados também que podem acontecer. Né? Ok, mas o realce laplaciano é simplesmente isso. Então pega a imagem original e o resultado do laplaciano, você tem esse pequeno realce que foi feito na imagem. E aí nós vimos também um outro tipo de realce, o high boost, que é aquela questão de você suavizar a imagem e aí aplicar a diferença da suavização, né? Então nós temos aqui image float, sigma igual a 5, nós vamos fazer uma imagem bem mais suavizada, certo? Um sigma igual a 5 suaviza bastante a imagem. E aqui só para a gente ver rapidinho como ficou essa imagem. É uma imagem bem borrada, certo? Porque ela realmente foi aplicada uma gaussiana grande aqui. Então essa imagem suavizada. E aí uma imagem que a gente vai chamar de image diff é igual a image float menos img smooth. Ou seja, nós pegamos a imagem original e vamos subtrair a versão suavizada. É como se nós subtraíssemos uma baseline, né, um valor médio dos valores da minha imagem que vai dar origem a uma imagem diferença. E aí, se eu mandar mostrar essa imagem diferença,
nós temos aqui uma imagem que parece bastante com o Laplaciano, certo? Existe uma similaridade bem grande entre as duas. Dá para ver que ficou uma borda um pouco mais grossa aqui do que no Laplaciano, né? Mas existe uma certa similaridade entre essa operação do Laplaciano e de subtrair a imagem da versão suavizada dela. E aí, para fazer o realce, nós vamos agora definir uma constante um pouco menor aqui. E nós vamos definir aqui uma image boosted, que vai ser igual à minha imagem original, mais C vezes a minha imagem de borda. Então, lembrando, eu vou ter a imagem original mais uma constante vezes essa imagem, na verdade a image diff, né? Essa imagem que foi a diferença entre a minha versão suavizada, a minha versão original e a versão suavizada. E aí eu posso repetir esse comandinho aqui de plotar os dois lado a lado, né? Eu tenho a imagem original e eu tenho essa image boosted. E aqui dá para ver que também teve um enaltecimento das variações que eu tinha na minha imagem, então onde eu tinha mais detalhes, mais mudanças de intensidade, eles foram enaltecidos. Eu diria até que com uma qualidade um pouquinho melhor até que o Laplaciano, mas talvez seja difícil de ver aí com a codificação do vídeo e a suavização, né, que o vídeo faz, mas dá para ver que teve uma pequena melhora, eu diria, tá melhor a qualidade no High Boost. Bom, então é isso aí. Essas são as operações que nós podemos fazer com derivadas, operações básicas pelo menos, e uma das principais aplicações que é o realce. Existe um universo de outras coisas que nós podemos fazer, né? Mas o mais importante é ter bem fixo na cabeça essa ideia de derivada que é bem simples, tirar diferenças dos valores, e com isso, a derivada tirando diferenças, nós estamos enaltecendo, ou de certa forma, focando a nossa análise em detalhes da nossa imagem, em variações de intensidade e variações de cor.